eu não posso deixar de dizer uma coisa: Deus é bom, não é? O tempo todo. Deus é muito bom. Irmãos, estou diante desta amada igreja com temor e tremor. Mas é muito bom ter essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor na igreja. É muito bom porque, acima de tudo, irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos ajudado em tudo. O Senhor tem nos ajudado em tudo. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje é muito simples. É uma palavra simples, mas é uma palavra que eu primeiro, irmãos, como digo da célula, né? Deus me deu uma frase e a partir dessa frase eu construí essa pequena ministração e creio eu que é o Senhor que ministrou no meu coração primeiro. E quero, no nome de Jesus, tentar passar para os irmãos o que Deus é para conosco. Amém? Essa mensagem, irmãos, tem a ver, a frase diz assim: ver com nossos olhos as vitórias que Deus está fazendo na nossa vida. Irmãos, há uma grande dificuldade. Eu não li a Bíblia ainda, mas vou ler, irmãos, está aqui. Há uma grande dificuldade, talvez, em aceitar que as nossas vitórias são espirituais. Não digo que é dificuldade, não digo que é medo, talvez seja falta de entendimento, mas nós temos que, de uma maneira geral, saber que as nossas vitórias são, primeiro, espirituais. E eu quero citar a minha família, quero citar lá em casa. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos mostrado algumas vitórias espirituais, porque é difícil, irmãos, entendermos e talvez aceitarmos, mas nós temos que ter certeza. Primeiro, as decisões são nos céus. Primeiro, as decisões são nas regiões celestiais, para depois chegar até nós. E Deus ministrou profundamente no meu coração que nós precisamos entender isso. Talvez estou sendo repetitivo, mas o que eu quero passar para os irmãos é que nós temos que entender que nossas vitórias são primeiro decididas no mundo espiritual. E porque, irmãos, nós vivemos certos da volta de Cristo, amém? Amém. Não temos dúvida nenhuma. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai nos levar para o céu, e isso é verdade no nosso meio, amém? Amém. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Nós estamos desejando o céu espiritual, o céu que não haverá nem choro nem ranger de dentes. Irmãos, é realidade que o mundo evangélico passa pela a situação atual hoje no mundo evangélico. Parece que é não desejar o céu. Se isso aqui tudo é espiritual, nós temos que estar com desejo de estar no céu. Desejo. Irmãos, eu quero que esse desejo nasça no meu coração todo dia, todo instante. Desejo de morar no céu. Isso é espiritual também. Esse desejo nós temos que buscar no céu, buscando o céu, certos que estamos salvos. Amém? E eu quero dar seguimento, eu quero dar 3 exemplos, irmãos, de pessoas. Eu já combinei ali com a minha irmã ali do telão ali, ela vai colocar para mim. Eu quero dar 3 exemplos de pessoas que viveram
viveram as vitórias espirituais em suas vidas. Porque, como eu disse, às vezes torna difícil a gente ver que Deus está fazendo. Mas está fazendo. Deus está fazendo mesmo. Nós estamos sentindo mesmo que é Deus que está intervindo na nossa vida. É isso que eu quero trazer para os irmãos. Nós temos que sentir no nosso coração. Olha, isso aqui, esses olhos aqui, os olhos carnais, estão vendo que é Deus que está fazendo isso. Não é outra pessoa. Porque, volto a falar, nós temos essa dificuldade. E eu quero, irmãos, que essa igreja, cada dia mais, torne-se espiritual. O pastor tem trabalhado conosco essa questão, e eu tenho aprendido, irmãos, eu tenho aprendido mesmo, que temos que ser mais espirituais. Temos que ser. Porque se não sermos espirituais, nós não vamos ver as vitórias espirituais. Amém? Então eu quero ler para os irmãos a maior dificuldade do pregador que prega muito é olhar para o relógio ali e falar assim: eu só tenho esse tempo. Agora, para nós que estamos aqui, pensamos assim: mas tem tanto tempo ainda. Mas Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso. Deus conduz a sua palavra da melhor maneira possível. Eu quero então ler. Entenda, irmãos. Nós vivemos no mundo sabendo que há dificuldades, que há tribulações, há perdas, há desertos nesse mundo. Mas eu quero mostrar para a igreja, o que eu quero compartilhar com a igreja são vitórias que foram vistas pelos olhos dos homens e ficaram registradas na Bíblia, e que sirva de exemplo para nós, que nós possamos enxergar essas vitórias como espirituais. Eu vou repetir muito essa palavra hoje, espirituais. Então, quero ler Josué, capítulo 1, versículo 3 e o 9. Eu vou ler aqui para ficar uma versão, versículo, capítulo 1, versículo 3 a 9. Amém? Isso, irmãos, é Deus falando. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E o 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Irmãos, eu quis primeiro botar essas palavras de Deus, a palavra que Deus falou a Josué, porque muitas vezes Deus vai falar da sua vitória. Deus vai falar para você: olha, você vai ser vitorioso aqui, você vai ser vitorioso ali. E é o que o texto deixou muito claro
para Josué, mostrando a ele a possessão que ele ia ter, as vitórias que ele ia ter, e com a condição de ele andar nos caminhos do Senhor. E agora eu quero ler para os irmãos as chamadas vitórias espirituais na vida de Josué. A primeira que eu citei aqui, são muitas, irmãos, mas eu citei só 3, e diz assim: primeiro é passar o Jordão, que é o capítulo 3, por favor, minha irmã. Capítulo 3 de Josué. Passar o Jordão. Capítulo 3. Irmãos, podem dar glória a Deus, podem cantar, podem louvar, podem bater palma. Eu vou ler só o primeiro. No dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo saíram de Chitim e dirigiram-se para junto do Jordão. Dirigiram para junto do Jordão, irmão, para atravessar o Jordão. E a Bíblia é clara em dizer que eles atravessaram o Jordão. E essa vitória que eu quero dizer para os irmãos, a vitória espiritual, é que diante de todas as dificuldades, nós teremos vitórias espirituais como atravessarmos um problema. E após atravessarmos esse problema, e nesse caso aqui o problema deles era o Rio Jordão, nós comemorarmos lá na frente: olha, essa vitória aqui, eu atravessei esse problema com a ajuda de Deus, e eu sei que essa vitória é espiritual na minha vida. Irmãos, é com grande alegria que eu quero dizer isso para vocês. Deus falou profundamente no meu coração sobre essas vitórias espirituais. E depois vem a destruição de Jericó, não preciso colocar, vem no capítulo 6. Parece ilógico a destruição dos muros e a destruição de Jericó. Parecia ilógico, mas aconteceu. E foi visto por olhos carnais. E essa destruição de Jericó não foi de uma bomba, não foi de uma retroescavadeira que foi lá, não foi nada disso. Foi mesmo intervenção divina, mais uma vitória espiritual na vida do homem que obedeceu a palavra do Senhor. E depois vem a destruição também de Ai. Ai, irmãos, era uma cidade que Israel já tinha perdido uma batalha ali, mas Deus depois deu a vitória também a Josué, e mais uma vitória que o servo do Senhor viu com os olhos espirituais. E depois também quero citar para os irmãos Jó. Conhecem a história de Jó? Todos nós conhecemos, né? Agora, os irmãos acham que Deus falou o que iria suceder com Jó? Deus não falou. Interessante, né? Eu estava preparando essa mensagem e pensei: meu Deus detalha tudo para Josué. E é o que eu disse, irmãos: Deus pode detalhar tudo para a sua vida, o que vai acontecer. Olha, você vai por este caminho, você vai retornar para o Brasil, você não vai retornar para o Brasil, você vai para o norte, você vai para não sei aonde, mas ele também não pode me falar nada. E aí? Agora eu digo uma coisa: ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Glória a Deus. Continua sendo Deus do mesmo jeito e continua nos ajudando mesmo assim. Então eu queria ler agora que a irmã colocasse Jó 42, 10 a 16. Vitórias espirituais. A história diz, irmãos, que Jó, a história bíblica, está narrada aqui. Jó perdeu, para quem não conhece, Jó perdeu tudo que tinha, inclusive a sua família. Só não perdeu sua esposa, mas perdeu tudo, bens materiais, perdeu os filhos. Mas Satanás não teve poder de tirar a vida dele. E não esqueçamos isso. Ele teve essas perdas, mas eu quero falar das vitórias espirituais que ele viu. Então diz assim: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Glória a Deus. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs,
e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Condoeram-se dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó já chegou a ter 14.000 ovelhas, e são bens, irmãos, que ele viu com os olhos dele isso. Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Os outros não ressuscitaram, mas Deus deu outros a ele. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Glória a Deus, vitória, vitória mesmo. E o 17, irmão, pode pôr também o 17. Então morreu Jó, velho e cheio de dias. Irmãos, porque nós conhecemos a história, vemos a dificuldade que Jó passou. Não foi fácil, não foi fácil. Eu não sei se conheço na Bíblia ou no mundo alguém que passou tanta dificuldade como Jó passou. Mas as vitórias espirituais foram contempladas depois com os olhos carnais dele. E ele foi contemplado, irmãos, porque ele em nada, ele imputou culpas a Deus. Por tudo que ele passou, ele nunca disse que Deus era culpado do que tinha passado, do que ele tinha passado. Então, irmãos, com o exemplo de Jó, vamos ter dificuldades na vida? Sim, temos dificuldades na vida. Mas de maneira alguma, irmãos, não vamos imputar culpas a Deus. Deus é Deus. Com você e você, Ele é Deus. E Ele garante para nós as nossas vitórias espirituais. É Deus que garante para nós as nossas vitórias espirituais. E quero falar também de Elias. Elias, o tibista, né, pastor? Tisbita. Ah, muito difícil. Mas eu não quero deter nada sobre genealogia, sobre nada da vida dele. Mas eu quero falar sobre a vitória que ele teve. 1 Reis 18, 36 a 39. 1 Reis 18, 36 a 39. Irmãos, glória a Deus nas alturas. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Ele, irmãos, que governa a nossa vida. Ele que dá-nos direção em tudo, irmãos. É Deus que nos dá vitória, é Deus que nos dá direção, é Deus que cuida da nossa vida. Amém? Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que o povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, no buraco, vamos dizer assim. Irmãos, depois, Elias também teve as suas dificuldades. Elias, já disseram que ele é um fujão, já disseram muita coisa sobre Elias. Mas ele teve direção e teve confiança em Deus para manter íntegro, para fazer essa oração. Responde-me, Senhor, responde. E Deus respondeu ele, irmãos. E ele viu com os olhos carnais a manifestação espiritual da glória de Deus naquele altar ali, preparado. E houve mortes? Houve, mas era o poder de Deus. Amém? E
eu quero, irmãos, dizer para os irmãos que essas três pessoas que eu disse aqui, esses três personagens que eu disse aqui, talvez não há aqui comparação no nosso meio de pessoas para comparar com eles. Mas eu aqui, irmãos, eu pensando lá em casa, na hora que eu estava preparando, eu consegui enxergar aqui, no meio nosso, de pessoas que tiveram vitórias espirituais. E não tem problema em citar. Uma estaria a irmã Andréia com o seu filho Mateus. Com vitória espiritual. Vitória espiritual. Nós alegramos muito com a vitória da serva do Senhor. E muitos outros que tiveram vitórias espirituais. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que o trabalho celular é espiritual. O trabalho celular é espiritual. A escola bíblica ministerial é espiritual. Amém? Amém. Os 21 dias de propósito também é espiritual. Nós possamos ver isso, os trabalhos da igreja, como se fosse Deus que está mostrando para você: olha, faça desse jeito. O que é feito aqui na igreja é espiritual. O café dos homens amanhã é espiritual. Amém? O seminário de louvor também é espiritual. Amém? Irmãos, e é com alegria que eu consigo passar essa pequena mensagem para os irmãos. Com alegria por quê? Porque Deus falou comigo. Sei que são poucos minutos, foram poucos minutos da mensagem, mas Deus falou grandemente comigo. E como eu citei a irmã Andréia, eu vi que Deus também tem agido na minha vida. Deus tem agido na minha vida com transformações espirituais. Aleluia. Transformações espirituais. Eu quero que cada um de nós, na direção do nosso pastor Rafael, que tem nos ensinado que nós não somos nada se não estivermos guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos, em nome de Jesus, tornar-nos crentes espirituais, sabendo que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor, e que nós possamos, irmãos, tornar-nos discípulos, para que nós possamos discipular os que andam aí por fora, discipular uns aos outros, e vivermos a realidade de levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Eu agradeço, irmãos, essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus possa me ajudar a ter uma desenvoltura maior na palavra dele. Mas que eu possa, irmãos, em nome de Jesus, fazer tudo com direção do Espírito Santo na minha vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Deus, você que precisa de experimentar uma vitória espiritual. Eu sei que muitos estão aqui, estavam ouviu a história, né, dos personagens mencionados, que foram Josué, quem lembra? Jó, Elias, tiveram as suas vidas marcadas, tiveram as suas vidas experiências maravilhosas. E eu creio que você não é diferente de mim. Quando eu leio essas passagens, eu falo: Deus, por que eles viveram isso e eu não estou vivendo isso? Eu quero viver essas realidades. Um dia Deus falou comigo o seguinte: você, para viver os milagres, você precisa ter problema. Eu falei: não, mas problema eu não quero. Porque é o seguinte, irmãos: milagre, ele só é milagre quando não tem recursos humanos para serem resolvidos. Então muitas pessoas falam assim: eu quero milagre de Deus, eu quero milagre. Isso significa que todos os seus recursos vão ter acabado, que a enfermidade, a doença, a crise, a dificuldade vai bater a sua porta, que você não vai ter condições de resolver, que não vai ter ninguém para resolver. E olha que você sentir que você está no olho do furacão, aí Deus faz o milagre. Você quer um milagre aí? De repente a nossa vida muda, né? A gente muda, vai dar um milagre? Não, eu só quero uma juntinha, Deus. Tá bom assim, não quero milagre não, porque milagre tem que estar tudo ruim. Mas eu sei que talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estão precisando de fato de milagre.
estão de fato precisando de viver isso que o nosso irmão compartilhou, que é enxergar com os nossos olhos um mover espiritual sobre a nossa vida. E eu queria te convidar aqui na frente para me estar orando pela sua vida, amém? Queria chamar o Ministério de Louvor, nós vamos ficar em pé nesse momento, e nós vamos fazer um momento de buscar o Senhor agora, onde nós vamos estar orando, pedindo: Senhor, da mesma forma que o Senhor agiu na vida de Jó, da mesma forma que o Senhor agiu na vida de Elias, da mesma forma que o Senhor agiu na vida de Josué, me ajude e me faça enxergar o mover do Senhor espiritual sobre a minha vida. Hoje, essa semana, eu recebi uma mensagem de uma irmã que está passando muitas crises, e ela me disse algo: pastor, eu agradeço, deve ter compartilhado com mais 2 ou 3 intercessoras aqui, agradeço as orações, a paz está reinando lá em casa. E eu fiquei feliz, irmãos, porque isso também é um sinal de Deus, né? Os irmãos se colocaram em oração, em intercessão, e a paz começou a reinar na casa dela. Amém? Vamos ficar em pé no nome de Jesus. E você que precisa, você que sente que precisa de uma direção, de uma resposta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, vem aqui à frente em nome de Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar. Nós vamos começar a cantar ao Senhor, e nós já vamos orar pela sua vida, pela sua casa. Aleluia. Muitas são as provas, né? Muitas são as lutas, mas o Senhor tem nos livrado e o Senhor tem nos guardado no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos começar a clamar ao Senhor agora. Pai, aleluia. Nós estamos aqui no teu altar, Senhor, movidos por uma palavra de saber que o Senhor faz coisas sobrenaturais e coisas espirituais nas nossas vidas. Ó Deus, diz a mensagem desta noite de que primeiro, ó Deus, as nossas bênçãos, as nossas conquistas começam no mundo espiritual. Primeiro, Senhor Jesus, ó Pai, esta luta é guerreada nos ares, e depois ela é manifestada aqui. Pai, por isso nós estamos aqui intercedendo, ó Deus, para entrarmos nesta atmosfera espiritual. No nome de Jesus, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor agora, Pai, uma intervenção. Ó Deus, que o Senhor venha realmente quebrar, Senhor, barreiras que estão prendendo, Senhor Jesus, a vida de algumas irmãs e alguns irmãos que estão aqui à frente. Ó Deus, eles têm vivido, Senhor Jesus, um verdadeiro campo de batalha. Tem vivido, Senhor Jesus, ó Pai, um gigante após outro. Ó, tem vivido, Senhor Jesus, barreiras sobre a sua casa. Mas nós clamamos agora o Deus vivo, o Deus que é aquele que intervém sobre a nossa história, o Deus que muda, Senhor, o quadro da nossa história, aquele que conhece a nossa dor e que pode transformar as realidades mais catastróficas da nossa vida em bonança, em paz, em alegria. Isso, ó Deus, nós ministramos sobre a vida desses irmãos aqui, em nome de Jesus. Intervenção do Senhor, milagres do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Cante agora, fica aqui à frente. Você vai realmente mover o sobrenatural dessa noite. Vai chegar. Hoje o meu milagre
Ele vai movendo sobre a nossa história. E se você abrir o seu coração para Ele, você vai ver muito das coisas do Senhor sobre a sua vida. Eu quero fazer um desafio para você, para que você o convide para que Ele reine sobre a sua vida. Para que Ele reine sobre a sua vida. Chegou um tempo no ministério de Elias, preste atenção nisso, que ele mesmo servindo a Deus, preste atenção nisso. Elias foi um homem que viu o sobrenatural de Deus. Elias foi um homem que ouvia a voz de Deus, mas houve um tempo que a sua fé ficou tão frágil, porque ele começou a olhar para os resultados da vida dele como profeta. Ele começou a olhar para os resultados da vida dele como ministro de Deus. Ele viu que a nação toda tinha se perdido. E ele fica triste. E ele entra num estado de amargura. E ele questiona Deus. E Deus fala para ele algo que ele não sabia. Elias, eu separei para mim 7.000 que não se desviaram, que não foram atrás de Baal. Talvez você não saiba disso, mas Deus, Ele guarda aqueles que são deles em suas mãos. E aí Deus fala para ele: agora vai, já que você está tão desolado, e vai ungir outro no seu lugar, teu ministério acabou. Queridos, eu quero que você entenda que mesmo quando você não se percebe daquilo que está acontecendo ao seu redor, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo. Para Elias foi uma surpresa saber que tinha 7.000 pessoas que não se tinham contaminado com Baal. E ele pensava que não tinha sobrado ninguém. Eu quero que vocês que estão aqui na frente saibam que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Você pode falar uns para os outros aí, nem tudo está perdido. Seja bom de Deus. Nem tudo está perdido. Ainda tem esperança. Quem sabe não é hoje que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem enfermidade? Nem tudo está perdido. Tem falta de trabalho? Nem tudo está perdido. Tem rendimentos que não estão dando para suprir todas as necessidades? Nem tudo está perdido. Você está precisando de direção na sua vida e você está ouvindo apenas o silêncio, se é possível ouvir silêncio? Nem tudo está perdido. Amém? Se você se dispor a seguir esse Deus maravilhoso, você vai ver coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem voltar para o seu lugar. Nós já vamos encerrar o nosso culto, mas eu quero lembrar que domingo de manhã tem mais. Amém? Domingo de manhã tem mais. Amanhã cedo tem oração, amanhã à noite tem os homens, né? E vocês todos são nossos convidados, com exceção das mulheres amanhã à noite. Mas domingo vai ser uma bênção no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, eu te dou graça pela vida de cada irmã e irmão que veio aqui nesse lugar. Porque, meu Pai, quem vem sempre recebe algo. Aqueles, ó Deus, que não vieram porque estão impossibilitados de estar, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os agracie. Aqueles que não vieram porque não lhes apeteciam estar, que o Senhor toque neles para que eles tenham uma grande disposição de buscar o Senhor. Renova os cansados, sobrecarregados, que o Senhor tire o peso sobre a nossa vida, que o Senhor nos dê um ânimo novo. E que o Senhor nos leve em paz e segurança para o nosso lar, para a nossa casa. E que possamos, ó Pai, descansar debaixo das suas asas. No nome de Jesus, que a sombra do Altíssimo possa nos envolver. Aleluia. Porque nós queremos, ó Pai, ser homens e mulheres nesta terra como cidadãos do céu. Deus, no nome de Jesus, nós não queremos ser os mesmos. Nós queremos ter a Tua companhia. Nós queremos ter a Tua presença. Deus, as vidas que vieram aqui nessa noite pela primeira vez, que eles se sintam amados, não simplesmente por nós que somos falhos e humanos, mas principalmente pelo Senhor, porque o Teu amor é eterno. Com benignidade o Senhor nos atrai. Leve debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje com a igreja. E o povo de Deus diga: amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.